Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Sucurundi. É uma comunidade que tem aqui na travessia da BR-230, já no estado do Amazonas. Então ontem nós chegamos aqui, atravessamos a balsa e decidimos ficar por aqui para poder descansar um pouco. Esse aqui é o hotel que nós estamos. O hotel é uma pousadinha, né? As motos ficam aqui. Bom dia, Lecapel. Tá se alimentando. Olha aí as motocas. Já tirei os baús. Vejam aqui na queda que eu tomei no vídeo anterior. Enroscou. Nossa, a mulher tá falando mais que o homem do sapo. Olha lá. Cerração, neblina, seja lá como for. Então, ontem na queda o baú encostou no chão, segurou o peso da moto e quebrou esse link aqui que dá suporte lá por outro lado para fazer esse movimento aqui. Aí eu passei um fio aqui só para ele ficar fixo. Só então tivemos uma mudança nos planos. A gente iniciou essa viagem, não sei se em algum vídeo eu cheguei a comentar que a ideia é atravessar a Transamazônica e pensamos em, depois que chegar em Lábrea, ir até Manaus. E muitas coisas vêm acontecendo durante a viagem e nós tomamos uma decisão. Diga-nos, Lecapel, o que aconteceu e o que nós decidimos. Então, pessoal, o que a gente enxergou? Que a gente estava correndo contra o tempo, né, para manter o cronograma e poder não só terminar a Transamazônica, mas chegar a Manaus. E com isso estava acontecendo duas coisas. A estrada tá muito ruim, tem muitos buracos no meio, buracos grandes, né? A gente pegou da reserva da Amazônica para cá muita dificuldade de passar pela estrada, então não rende, e aí a gente tenta render e cai dentro dos buracos. Então a gente estava correndo contra o tempo, e com isso a gente não estava aproveitando nem o trajeto, assim, ouvir, que nem eu disse já, né? Ouvir o motor da Tenderé na Transamazônica é uma coisa especial, a gente não estava conseguindo aproveitar isso. E a gente não estava conseguindo aproveitar os locais durante o trajeto. A título de exemplo, ontem, ficar num rio Amazônico numa tarde de domingo era uma coisa que, se a gente tivesse mantido o cronograma, a gente não conseguiria, né? Então a gente decidiu eliminar Manaus. A gente vai com o projeto inicial até Lábrea. O projeto é terminar a Transamazônica, mas aí com mais calma, aproveitando mais o trajeto, tirando mais proveito das coisas que tem no trajeto. A gente estava acordando 5 horas da manhã todo dia para tentar cumprir a quilometragem do dia, e às vezes a gente ficava frustrado porque não conseguia concluir, ou por chuva na estrada ou por algum problema na moto, e mesmo assim a gente estava tentando fazer esse roteiro dar certo. Só que chegou um ponto que a viagem não estava sendo mais prazerosa, porque era correria, cansaço. Então agora, eliminando esse trajeto da BR-319, que inclusive nós recebemos uma informação que ela vai fechar por algumas horas durante alguns dias para conserto de uma ponte, e se isso acontece no dia que a gente estiver passando lá, vamos ficar com um problema, porque já temos um voo comprado para São Paulo. Isso é outra coisa que eu não expliquei. A gente não vai conseguir voltar para São Paulo nessa etapa da viagem, então a moto vai ficar em Porto Velho. A gente volta para São Paulo para cumprir os nossos compromissos, e numa outra oportunidade voltaremos para Porto Velho e vamos voltar rodando com as motos para São Paulo. Então agora nós vamos sair aqui de Sucurundi e ir para Apuí. Acompanhe aí as próximas cenas. Spot ligado. Vamos começar mais um dia. O sol já está raiando e agora são 8h45. Estamos saindo um pouquinho tarde, mas são
9 quilômetros hoje, até Apuí. Aquecer os motores. Ela sereninha assim, na marcha lenta, tem um barulho lindo. Começa a esquentar, parece que vai desmontar tudo. Deixa eu agora para sair aqui. Tchau! Ai, ai, começando mais esse dia lindo de Deus, pedindo a proteção dele para que possamos vencer os desafios do dia, gravar um conteúdo legal para vocês e aproveitar a viagem. A partir daqui, muitas pessoas disseram que a estrada melhorou. Vamos ver como que tá a situação real dela. A princípio, se tiver tudo bem, a viagem vai ser rápida até Apuí. Como comentamos anteriormente, agora nós vamos aproveitar um pouco mais dos lugares. O almoço aqui é muito bom, ó, e a balsa tá logo aqui. Sucunduri. De volta à BR-230. Ah, esqueci de lavar a viseira. Como de praxe, começando esse vídeo falando dos apoiadores do canal. BNP Seguro, se você precisar de seguro para sua moto, casa, carro, fale com o Eduardo da BNP. Ele vai fazer uma cotação boa para você, ou transferência ou seguro novo. Seguro viagem da Vitalcard, eu sempre faço viagem segurado pela Vitalcard. Foi a única operadora que eu encontrei que não necessita de adicional para cobertura de viagem de moto. A gasolina tá 8,39 ali, mas temos gasolina até Apuí. Bauletos Altrex, além de ser resistente, proteger a bagagem, protege a moto contra a queda, que foi o caso de ontem. Impressionante o que ele aguentou. O que é isso aqui? Parada obrigatória, mas é para caminhão. Wolf Attack, produtos táticos. Se você não conhece o site deles, eu sugiro que vocês entrem lá no site da Wolf e olhem os produtos. Eu uso muitos produtos deles bom dia nas minhas viagens, como canivete, garrafa térmica, mochilas, bolsas, pochete, e são produtos de excelente qualidade. A carretona com a máquina, rapaz, logo cedo respirando a poaca amazônica. E por fim, se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Lembrando que todos os vídeos do canal eles são gratuitos. Essa opção de membro é para quem quiser e puder me ajudar, e recompenso esses membros disponibilizando o vídeo antecipadamente, mas todos eles serão postados gratuitamente, um vídeo por final de semana. Essa é uma ferramenta do YouTube, eu não recebo pagamento direto para mim, é tudo feito com o YouTube. A única coisa que eu faço é disponibilizar o vídeo para quem é membro. Ó, céu azul, que beleza! A moto está marcando aqui 10.608 quilômetros. Vamos parar daqui uns 2 minutinhos só para verificar o nível de óleo. Essa moto tem o cárter seco, e se algum retentor não estiver funcionando adequadamente, o óleo desce lá para o cárter, e aí o nível onde é medido no reservatório ele fica baixo. Então vamos rodar só para fazer esse óleo circular no motor e verificar se ele atinge o nível adequado, senão nós teremos que completar. Vamos ver o nível de óleo.
Tá na boca. Você já fechou? O meu ele não tá na boca, mas ele tá cheio. Nossa. O meu acho que não precisa encher também não, ó, dá uma olhada aqui. Não tá na boca. Não tá igual o meu. Esse sistema engana. A gente... Suando, né? Tá suando do reservatório pro cárter à noite. A minha não tava, mas passou a tarde. Aumenta a pressão interna, né? Bom dia, Arara. Olha que coisa linda. Então seguimos com tranquilidade agora. Partiu Amazônia. Rodar de manhã é bom porque a viagem rende, pelo menos eu acho. Pra mim sempre rende, o clima tá mais fresco. Aí ó, sol vindo lá de trás. Aqui tem umas fazendas nessa região. Aqui floresta. A estrada pelo menos até aqui realmente está muito boa. Tá bem melhor do que o trecho anterior. Motorzão sem vazamento, graças a Deus conseguimos resolver a questão do vazamento do motor. Isso incomodava bastante porque a gente ficava perdido se estava sendo consumido na queima, se era o vazamento que estava fazendo a minha moto baixar o nível. As botas da TCX estão cumprindo o papel. Bauzão ao Trex e Lecapel lá atrás, comendo poeira da Tina Turner, que é a minha tenebrosa. Corrente não tá lubrificada porque não adianta muito lubrificar isso aqui, a poeira vai acabar com ela. Aí, o amortecedor da minha moto estourou. Deixa eu ver se dá pra ver. Não vai, vocês não vão conseguir perceber, mas ele tá estourado. Essa parte que tá boa ainda dá pra andar bem. Dia lindo de Deus. Tem um monte de palmeira ali que eu não sei o que é. Tem muitas mesmo espalhadas. Vou colocar vocês no suporte aqui. Pronto. Aí pessoal, isso aqui é uma imagem frequente aqui na beira da estrada. Olha que lugar bonito. Vou filmar aqui pra vocês. Aqui não dá, tem que ficar assim. Ó, diversos trechos tem esses alagados assim. Olha que coisa bonita. Me digam, qual é o nome dessa árvore? É buriti, é coco-babaçu, é dendê, coqueiro? Fala, Lecapel. Você não é especialista em botânica? Estafilococcus é bactéria, pô. Estafilococcus madeirensis, coqueiros. Aqui tem uma quedinha, faz um barulhão. Registro feito. Seguimos. Esse é o tipo de lugar que a gente estava passando reto, sem parar, para apreciar, por conta do tempo. Então hoje nos demos o luxo de parar, filmar, ver se eu faço um voo de drone aqui na estrada, que eu acabei que não fiz
com o drone seguindo as motos. Uma ponte aqui no quilômetro 180, não sei o nome do rio, porque não tem placa aqui. Um rio bonito. Vamos ver se desse lado aqui tem placa. Igarapé Camaiú. Caramba. Tô olhando pro negócio, quase que eu vou pro buraco lá. Ponte sobre o Igarapé Ayrton, quilômetro 174. Bem estreitinho. Olha os pássaros, ó, coisa mais linda. Olha que da hora. Mais uma ponte, essa parte aqui tem bastante fazenda. É bem aberta. Aqui tem acesso ao rio, ó. Rio não, Igarapé Andorinha. Extensão 25 metros. Ó. A água não é cristalina, mas deve ser limpinha. Será que dá pra ver alguma coisa aqui? Vamos lá ver. Yeah. Olha o barulho do fazão, eu acho que é isso. A tranquilidade desse lugar. Bom já. Aproveitar e gravar esse lugar aqui, ó, que parece bem legal. Tá vendo? Não, eu tô concentrado aqui pra não acabar a bateria. Olha lá, tá vendo aquele toco lá?
Registro feito. Seguimos. Olha que lugar bonito, ó. Ponte sobre o rio Acari. Esse aqui é maior, ó. Oba. Ponte sobre o Igarapé Queixada, quilômetro 190. Olha o gado correndo. O que será que aconteceu? Plantação de picanha. Começa o asfalto, chegamos em Apuí. Na verdade aqui é o aeroporto municipal e Apuí mesmo está a 5 quilômetros. Agora são 11 horas e 6 minutos. Agora sim, seja bem-vindo a Apuí. Será que é pedir muito ter um bardal daquele mel, bardal mel, no posto de gasolina em Apuí? Chegamos aqui na avenida principal de Apuí. Eu acho que é aqui, ó, na rua do posto. Vamos ver se eu acerto. Aí. Águia de ouro e o silverado. E esse aqui foi o hotel que nós nos hospedamos. R$150 o quarto, o mesmo da outra vez. Agora aproveitar o dia aqui e fazer o que tem que ser feito. Bom, já esvaziamos as motos aqui. E é o seguinte, a minha parceria com o Lê era de que eu cuidasse do roteiro e ele tem que cuidar da manutenção das motos. Lê Capel, a minha moto precisa ser trocado amortecedor, se vira. Você tem um amortecedor aí? Rapaz, estourou outro amortecedor? É, a moto tá pesada, né? Que pauleira! E agora, o que nós vamos fazer? Procura aí na tua bagagem, ver se você trouxe um amortecedor. Um amortecedor? Sei, deixa eu ver. Rapaz, Vai. você trouxe uma Teneré aí? Ah, que é isso aí? Peraí, deixa eu ver. Peraí. Calma aí que eu não tenho certeza. Rapaz, não é que eu trouxe mesmo? Mas isso aí é usado, né? Usado? Tá novo. É usado? Você trouxe um amortecedor novo. É, tem que estar preparado. Deixa eu passar o... E assim? É, só que aí tá longe do kart. Não consegui levantar, vai. Aí, ó. Ó o serviço. É raiz. Teneré no seu equilíbrio. Só olha esse sistema da Teneré aqui, que legal. A roda sai com um eixo. Tira o parafuso que tem aqui
E ela sai com o eixo retirado. Indica que saiu dele, porque a mola não tá melada, só tá melado por dentro, ó, tá vendo? Indica que vazou dele mesmo. Então, fizemos um aperto aqui da pré-carga, do amortecedor. Ajustado ao tamanho e peso de Thiago. E agora só vai faltar, sabe o que? O óleo de caminhão, porque o bardal a gente já conseguiu, ó. Ó, o puro mel do Amazonas. Vamos ver se aquele barulho para. E olhem aqui, ó, nós estamos neste hotel, Silverado. E aqui encontra-se a oficina provisória. Ó. Pra quem quer viajar de Teneré pela Amazônia, tem que ter alguns pontos de oficina particular. Nós conversamos aqui com a senhora, ela autorizou a nossa oficina aqui. Amortecedor trocado com sucesso. Pronto para mais alguns quilômetros de pancadaria. E daqui a pouco nós vamos colocar o mel. Virou uma pedra. Uma pedra. Mas assim acho que ela vai aguentar o... Vamos ver se isso aqui é bom mesmo. Mel. 500 por aqui, né? Ia. Vamos ver. Ó. Agora nós vamos testar, depois vocês vão descobrir se vai funcionar ou não. Aí pessoal, cachoeira aqui em Apuí, a apenas 2 quilômetros da cidade. Balneário. E aí acabou que o caminhonete com a mulher dele um dia. Aí ela ficou tipo assim, de fazer uma subida no câmbio. Não faz, Então nós já almoçamos, vocês viram aí que nós já terminamos o serviço do amortecedor, de colocar o bardal. Encontramos aqui com um amigo de um amigo, o Éder nos levou para conhecer aqui Apuí, a cachoeira que eu mostrei para vocês. Tem outras cachoeiras aqui na região, demos um giro aqui na cidade também. E agora vamos para o último serviço aqui da minha moto, que é tentar soldar aqui essa parte do link que liga um suporte no outro para ficar algo mais robusto. Aqui, ó. Refazer a solda aqui. Enfim, tudo pronto aqui, moto soldada. O Lê já perdeu uns parafusos pelo caminho, já conseguiu repor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixa um like aí. Se não forem inscritos, se inscrevam. No episódio que vem a gente vai sair daqui de Apuí e a ideia é ir para um lugar chamado Matá-Matá, onde tem o rio Aripuanã. E de repente a gente vai dar uns mergulhos por lá. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha, e o mecânico Lecapel. Valeu e fui!